Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Christian Vision. E para falar sobre esse assunto, recebemos Lucas Murbach, ele que é gerente de comunidades, e também Aline Scarpioni, que é gerente de marketing. Sejam bem-vindos ao Fique por Dentro, RTM Brasil. Um prazer recebê-los. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui. Sim, também fico muito feliz de a gente estar aqui conversando com vocês. E eu muito feliz de receber a Aline, né? Que não posso deixar de contar para os ouvintes que eu já conheci a Aline há alguns anos atrás. Aí ela estudou numa faculdade que eu trabalhava na rádio da faculdade e ela ficava lá dando uma força, fazendo estágio, pegando hora, né, Aline? É verdade, foi um tempo de muito aprendizado, muito legal ter esse reencontro. Eu também fiquei muito feliz quando eu vi lá que vocês estariam aqui, né? Pra gente matar um pouco da saudade e como é bom, né? A gente ter esse tempo aqui muito bacana na RTM para conversar sobre esse projeto, né? Sobre conhecer mais aí. Então a gente vai começar com você, né? O Lucas vai começar falando pra gente um pouquinho da história, como é que surgiu aí a CV, qual é o principal objetivo aí dessa fundação. Boa. A Christian Vision, ela é uma organização global que nasceu na Inglaterra no final da década de 80. O propósito da CV é o evangelismo, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é pensando em apresentar pessoas a Jesus, encorajar essas pessoas a serem verdadeiras seguidoras de Jesus. E aí, com os anos, a gente foi desenvolvendo projetos, estratégias, meios de tanto evangelizar quanto mobilizar os cristãos para evangelizarem. Aqui no Brasil, a nossa ideia é ativar os cristãos com estratégias, ferramentas, para que eles possam evangelizar no seu dia a dia. É inevitável a gente não falar do digital, né? A gente acredita no espaço da internet, no espaço do digital, como esse local de evangelização que os cristãos devem se apropriar para apresentar Jesus. Perfeito. E como a CV trabalha no engajamento, né, das comunidades locais ao redor do mundo, né, para garantir de fato que essa evangelização alcance aí cada vez mais pessoas? Ótima pergunta, né? A gente tem desenvolvido, como eu falei, né, algumas ferramentas e algumas estratégias. Então, se você acessar o nosso site hoje da Christian Vision aqui no Brasil, aliás, já quero deixar aqui para quem está nos ouvindo, é cvglobal.co. Você pode acessar o nosso site e ali você vai ter acesso a inúmeros vídeos evangelísticos que você pode baixar gratuitamente e compartilhar isso no seu WhatsApp, no seu Instagram, no Instagram da sua igreja, onde você quiser, na verdade. E são vídeos evangelísticos muito bem produzidos. A gente considera esses vídeos, né, como ferramentas úteis na mão dos cristãos. Além de cursos, que também no nosso site você tem acesso. Cursos que você pode se inscrever gratuitamente e fazer esses cursos que vão te dar muitas dicas de evangelismo em diferentes contextos. Principalmente, né, a gente sempre traz essa coisa do digital, pensando que o espaço digital é um lugar que você já está. Quem está nos ouvindo provavelmente já está aí, né, se utilizando do espaço digital para falar de Jesus. Mas a gente quer que você faça isso ainda melhor, ainda mais e com mais criatividade. Então, dessa forma, a gente desenvolve esses vídeos, esses cursos que vão te ajudar a explorar melhor esse espaço. Aline, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho lá como gerente de marketing. Sim, eu cuido da parte de marketing aqui no Brasil e o marketing da CV ele é responsável por coordenar tudo que vai ser divulgado, né? Então, como o Lucas falou, a gente tem toda essa parte de cursos, de vídeos e a gente cria estratégias para divulgar. Então, hoje em dia, a CV está no foco de criar artigos que têm recursos. E aí a gente pensa em maneiras de como divulgar isso, como alcançar as pessoas certas. A gente cuida das redes sociais também, das nossas iniciativas. Uma delas é o YesIs, que é uma iniciativa para pessoas que querem falar de Jesus, que querem que o evangelismo seja um estilo de vida mesmo. E aí a gente cria conteúdos para essas pessoas pensando em redes sociais, para que elas possam tanto acessar os nossos conteúdos no site, mas também nas nossas páginas e poderem, enfim, utilizar isso no dia a dia delas. Perfeito. E quais são os maiores desafios que vocês encontram ali na coordenação para coordenar comunidades em diferentes regiões, né? Legal, essa é também uma ótima pergunta, porque a gente está falando do Brasil, né? A nossa atuação, apesar da CV ser uma organização global, então a gente tem presença no mundo todo,
A nossa atuação aqui da CV no Brasil ela é restringida de fato ao nosso país. E a gente tem um país enorme, né, com diferentes realidades, diferentes culturas. Eu diria que o maior desafio é a gente poder conversar com todo mundo de forma que não fique parecendo que é uma visão única, digamos assim. A gente, querendo ou não, está aqui em São Paulo. A gente está aqui numa capital, na cidade, na verdade, mais populosa, né, aqui do Brasil, da América Latina. Como que a gente consegue tornar o que a gente está desenvolvendo, tornar os nossos conteúdos, os nossos recursos, enfim, acessíveis, e não só acessíveis, mas utilizáveis por todas as comunidades. Então, eu diria que esse é um desafio. E Aline, fala pra gente sobre a questão agora da capacitação dos líderes, né? Como é que vocês fazem isso? Legal. Então a CV tem pensado em iniciativas que são focadas em cristãos, mas algumas a gente foca para os líderes e para as igrejas, que é o caso do site da CV, como o Lucas comentou, que lá a pessoa vai ter conteúdos mais voltados para quem está liderando uma igreja. Então, como que eu posso utilizar uma campanha de Páscoa para mobilizar os membros da minha igreja? Como eu posso chamá-los para selecionar alguém ali do convívio deles para falar de Jesus para alguém. Então, são ações bem mais voltadas para os líderes, né? O ISIS, que é outra iniciativa da CV, ele é mais para qualquer cristão, né? A igreja pode utilizar isso, mas a gente tem voltado os nossos esforços para lideranças ali no site da CV. Esses artigos que a Aline mencionou anteriormente, a ideia é que a gente possa desenvolver justamente as estratégias. Então, que tal você se apropriar dessa determinada estratégia que a gente está desenvolvendo na sua comunidade local para mobilizar o evangelismo na sua igreja? E aí, claro, cada artigo vai ter ali um contexto, uma narrativa que você vai lendo, e dentro do artigo você já tem as ferramentas ali, os vídeos que a gente recomenda, os cursos que a gente recomenda. Então, nessa interação com o artigo, a gente entende que os nossos líderes, né, as igrejas que estão envolvidas com a gente já saem ali capacitadas. Eu queria que vocês levantassem agora um pouco do feedback que vocês têm, né, conforme esses cursos, os treinamentos. Qual é a maior dificuldade que as igrejas locais elas enfrentam para evangelizar? Boa. Quer falar, Aline, sobre esse? Pode começar. Assim, a gente tem, graças a Deus, recebido ótimos feedbacks assim, das igrejas. Talvez a maior dificuldade hoje seja de pessoas nas comunidades, nas igrejas, que estejam com um coração de fato aberto para aprender ou para aplicar essas novas estratégias. A gente está falando de estratégias, muitas delas digitais. E isso exige da gente sair, às vezes, de uma zona de conforto na nossa vida, né? Onde a gente vai precisar estudar, talvez, uma linguagem diferente, onde a gente vai precisar, talvez, investir um pouquinho de recurso a mais. Isso não tem sido assim, um grande empecilho para quem está se envolvendo com a gente, né? Querendo ou não, a gente acaba dialogando com quem vai se aproximando mais e mais. Mas, de fato, tudo isso que eu citei até agora podem ser entendidos como desafios, né? Que podem ser inibidores de alguém querer se envolver, né? Participar mais com a gente. Sim, eu ia adicionar que um problema, né, que a CV tem é porque tudo que a gente faz é gratuito. E aí, às vezes, quando isso não mexe ali no bolso da pessoa, não mobiliza ela para de fato fazer, para de fato se apropriar daquilo que a gente está passando, né? E o próprio fato da gente, às vezes, perder quem está fazendo isso, né? Que se espalha de uma maneira tão rápida e longe, assim, que a gente não consegue acompanhar. Mas eu concordo com isso que o Lucas falou. Às vezes, muitas igrejas é só o pastor que cuida de tudo. E ele, às vezes, não quer ou não consegue delegar, sei lá, para um jovem que tem uma facilidade de mexer com redes sociais, com digital. Então, às vezes, também voltar tudo para ele acaba sobrecarregando e aí falar, então acho que isso não é para mim. Então, é uma das dificuldades que a gente vê. E a gente percebe que assim, o material de vocês é de altíssima qualidade, né? E gratuito. Como que vocês fazem? Quem são assim os colaboradores, né, que estão aí na produção desses conteúdos, desses materiais? Como é que vocês fazem essa seleção, né, esse treinamento? Ótimo. No Brasil, a gente conta com uma equipe que ela tem hoje, atualmente, três sub-equipes, digamos assim. Então, a gente tem uma grande equipe e a gente tem a equipe de comunidades, que é essa equipe que eu tenho o privilégio de cuidar, a equipe de marketing, que a Aline é a gerente, e a gente ainda tem uma equipe de conteúdo. A equipe de conteúdo ela fica responsável
por desenvolver todos esses recursos audiovisuais que a gente tem desenvolvido, né, que tem oferecido, disponibilizado para a igreja. E, de fato, são profissionais, todos nós, né, somos profissionais da área. Então, eu sou Relações Públicas de formação e teólogo também, a Aline, né, formada em Publicidade, e nós temos no nosso escritório diversos profissionais de diferentes áreas, mas que são ali capacitados para estar desenvolvendo esses recursos. O pessoal do vídeo, por exemplo, é um pessoal extremamente competente, né? Na semana passada a gente estava brincando que... Brincando não, na verdade, admirando, porque um dos nossos editores lá, ele desenvolveu um vídeo, um curta-metragem, assim, com inteligência artificial. E ele foi nomeado ali para o concurso que ele estava participando ali nos Estados Unidos, um concurso oferecido ali pela NYU, enfim. Então, a gente fica muito feliz de ver esse pessoal que não só já é capacitado, né, com uma formação muito boa, mas que tem também buscado inovação. Acho que isso é uma coisa bem importante, né? Buscar inovação e se desenvolver nela. Sim, com certeza, né? Eu queria que você falasse agora um pouco da parte espiritual, né? Como vocês são moldados a agir, né? Como a sensibilidade ao Espírito Santo é traduzida na prática das ações comunitárias. Legal. A gente tem uma série de práticas que têm sido desenvolvidas no nosso escritório, né? Só dando um passo atrás, todo mundo que trabalha na CV é cristão. Então, todo mundo já tem ali um chamado para isso, né? Entende que mais do que o nosso trabalho é a nossa vocação também, né? Então, a CV tem desenvolvido tanto esses conteúdos que são externos, mas também desenvolvido práticas ali na nossa equipe, momentos de devocional, momentos onde a gente para não só orar juntos com pedidos específicos, mas para entender aquilo que Deus está falando. E é interessante porque é um movimento global, né? Não é só a nossa equipe aqui no Brasil que está restrita a isso. Está todo mundo passando as mesmas coisas, estudando as mesmas coisas, né? Se dedicando ali nos mesmos livros. Então, a gente acaba tendo muito desse direcionamento mesmo no dia a dia, né? Uma das coisas que a CV tem prezado muito é ser uma organização guiada pelo Espírito Santo. E isso é muito importante quando a gente para pensar, né? Que às vezes no nosso dia a dia é muito fácil você enxergar como um trabalho, né? Mas é uma responsabilidade, é um peso muito grande a gente estar levando o evangelho para as pessoas e capacitando elas para fazer o mesmo, né? E aí eu vou falar para o Lucas falar como que isso vai para a comunidade também, né? Ótimo. A gente tem algumas oportunidades, né, de engajamento direto com a nossa comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp que ele é dedicado à oração. E ali a gente promove, né, a oração entre os membros do grupo, mas a gente também passa para eles um pouco dessa visão que a gente tem tido no nosso dia a dia sobre esse ser guiado pelo Espírito Santo, né, que reflete muito dessa nossa rotina que a Aline estava mencionando. A gente tem, de fato, como equipe, não só Brasil, mas uma equipe global da CV, se alinhado mesmo ao estudo da palavra, à reflexão, a sensibilidade do Espírito, e a gente busca transmitir isso para a nossa comunidade. Além desse grupo no WhatsApp que eu estava mencionando, a gente também tem uma newsletter. Então, aquele e-mail que você recebe, né, institucional, a gente tem um que ele é específico sobre oração, onde a gente compartilha com a nossa comunidade os pontos de oração que as nossas equipes estão levantando, mas também, às vezes, até pontos que nascem ali das comunidades ao redor do mundo. A CV ela tem uma das nossas características é que não só a gente faz o trabalho daqui do Brasil, né, de engajar no digital, no evangelismo. Nós estamos presentes em algumas regiões do mundo em que ainda não são alcançadas pelo evangelho. E ali a gente tem o que a gente chama de pioneiros. E esse pessoal faz um trabalho, gente, fantástico. Bom, vocês conhecem, não da CV, né, mas outros missionários, outros pioneiros que estão aí desbravando o mundo, né, as culturas, os países, a fim de apresentar o evangelho. E a gente também busca comunicar um pouquinho da história deles, entendendo que essas histórias elas são extremamente inspiradoras para a gente como igreja. Né? Entender que o que a gente está vivendo aqui é um pedacinho do que o reino de Deus é. Enfim, falei demais aqui, mas a gente fica bastante empolgado, né, pensando nessa caminhada, nessa trajetória espiritual aí nossa. E a gente também fica muito empolgado e inspirado de ouvir essas lindas histórias que realmente impactam e marcam tanto as nossas vidas. E a gente vive um momento hoje do evangelismo bem diferente de antigamente, né? Antigamente o pessoal pegava
uma caixa de som, ia para o meio da rua, para a avenida, enfim, colocava uma caixa no carro, saía com o carro falando de Jesus. Hoje em dia a gente percebe que isso não tem trazido tantos resultados, né? A gente percebe que a questão do digital mesmo tem sido um grande diferencial. E eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre a questão da qualidade, né? A CV, vocês já comentaram da questão dos profissionais, são pessoas capacitadas, pessoas da área, as pessoas que estão preparadas. Por quê? Porque a gente precisa oferecer o melhor para Deus, né? E outra visão que também tinha antigamente é que, não, para Deus é importante fazer com o coração. Então vamos fazer de qualquer jeito, vamos cantar de qualquer jeito e tá tudo certo. Porque Deus recebe o que é do coração. E hoje a gente percebe que não é bem assim, né? A gente precisa se capacitar, a gente precisa fazer o melhor para Deus. Como vocês têm feito aí na questão da equipe, na questão do material, de tudo que vocês fazem e que vocês apresentam, né? Sim, e uma das coisas que a gente entende como uma grande oportunidade é que o digital te permite ali ir no 1 a 1, né? E de uma maneira muito mais intencional, porque às vezes você estar num lugar e, sei lá, você levar uma caixa de som e falar, talvez não tenha o mesmo impacto de você olhar ali pro seu redor ali, né? Quem que tá na sua casa? Quem que tá no seu trabalho? Quem que são as pessoas ali perto de você que você consegue alcançar e abrir conversas, né? Uma das coisas que a gente tem como premissa é apresentar o evangelho abrindo conversa com a pessoa, para que isso seja algo que faça sentido para ela. E aí a gente tem focado muito em criar tanto materiais, quanto estratégias, quanto dicas para a pessoa, tornar isso parte do dia a dia dela, para que ela não precise transformar o evangelismo num evento, mas para que, poxa, no meu trabalho tem uma pessoa que eu sei que está passando por isso, como eu posso falar com ela? Ou usar as nossas redes sociais como essas caixas de som, né? Como que eu consigo colocar já no meu dia a dia, algo que eu gosto, eu posso, sei lá, colocar um vídeo evangelístico ali, alguma pergunta que vai abrir uma conversa. Então, são coisas que a gente tem focado bastante. Pensando numa intencionalidade no evangelismo e pensando que as nossas conversas hoje, inevitavelmente, elas passam pelos espaços digitais, então é inevitável que você não vai abrir seu WhatsApp, por exemplo. É inevitável que você não vai olhar ou sua caixa de e-mail, ou as suas mensagens ali no Instagram ou no Facebook, enfim. É inevitável que isso aconteça. Então, se você tem uma exposição, se as pessoas te veem como alguém que entende de alguma forma que você é cristão, que você conhece Jesus, se aquela pessoa, por qual motivo for, se sentir tocada ali, compelida a conversar com alguém, ela vai lembrar de você. E ali, talvez até no espaço digital, ela vai abrir essa conversa. Pode ser que você veja essa pessoa todo dia e você fala um bom dia para ela, tal, mas ali a conversa nunca desenvolve. Mas pode ser que no WhatsApp essa pessoa ela se sinta mais confortável. Então, pensando nisso que a gente tem olhado para o digital com carinho, sabe? E uma dessas questões que a gente levanta é o retorno, né? Eu queria que você agora, Lucas, compartilhasse algum testemunho marcante de transformação nessas comunidades. Gente, assim, para a honra e glória de Jesus, são muitos testemunhos. A gente se lembra, né, de alguns testemunhos que eu estava me lembrando agora da Páscoa do ano passado que a gente teve. Então, a gente promoveu, né, para as nossas igrejas, para os nossos parceiros, para as pessoas que estavam envolvidas com a gente, uma campanha de Páscoa. Essa campanha de Páscoa, ela envolvia, ela na verdade disponibilizava para a igreja recursos evangelísticos. E esses recursos evangelísticos, eles tinham como parte deles posts para redes sociais, onde a igreja podia baixar eles, colocar na sua própria rede social e era um período de 7 dias, né, Aline? Isso, 7 dias. Então as igrejas elas iam postando segunda, terça, quarta, até chegar no domingo de Páscoa. E foi legal porque uma das igrejas, além de fazer isso nas suas próprias redes sociais, encorajou os membros da igreja a fazerem o mesmo. Façam isso também. E com o objetivo de chegar lá no final e vocês convidarem essas pessoas para o culto de Páscoa da nossa igreja. E eles fizeram isso e acho que eles tiveram mais de 30 convidados naquele domingo para assistir o culto de Páscoa. Então ali foi uma oportunidade incrível, né, que aquela igreja teve e aqueles irmãos tiveram de convidar pessoas para ouvirem da mensagem do evangelho no domingo de Páscoa, que é assim, né, o
o domingo mais marcante, talvez, da nossa jornada, da nossa vida cristã, né? Todo ano a gente celebra a Páscoa, porque fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O porquê, né, disso tudo. E quando você vê uma igreja mobilizada em falar de Jesus nessa semana que antecede a Páscoa, convidar essas pessoas a irem para a igreja, essas pessoas irem à igreja e ouvirem da mensagem do Evangelho, são sementes que estão sendo lançadas. Então, para a gente, né, que, óbvio, a gente tem outros testemunhos de pessoas que de fato são impactadas, que têm a vida transformadas, mas eu queria trazer esse testemunho que fala de uma igreja que se comprometeu a evangelizar. E fizeram isso. E 30 pessoas ouviram do Evangelho. Que maravilha, hein? Bom, ficaríamos horas aqui conversando com vocês, mas infelizmente o tempo passa rápido. A gente abre espaço para vocês divulgarem as redes, né? Para quem quiser a fazer parte aí da CV, ajudar de alguma forma, conhecer mais o trabalho de vocês, fiquem à vontade para divulgar. Sim, a gente está presente no Instagram, então a nossa página é CV Global _PT de português, e no nosso site também, então cvglobal.co. Você pode acessar lá e usar todos os recursos que a CV fornece e conhecer outras iniciativas também. E é isso, né? Hoje falamos sobre Christian Vision. Conversamos com Lucas Murbach, ele que é gerente de comunidades, e Aline Scarpione, gerente de marketing. Gente, foi um prazer receber vocês. Voltem todos os meses para tomar um cafezinho. Muito obrigada. O prazer foi nosso, gente. Vocês são muito queridos, viu? Vocês também. Até mais. E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Até mais.